sua palestra logo em seguida, mas nesse espaço eu convido o professor Francisco Alves Filho para fazer a palestra. Devia ter sido feita ontem à tarde, mas por um pequeno contratempo tivemos que transferir para hoje. Depois do professor Alves, teremos o Dr. Hugo Brito Machado II e logo em seguida o professor Glauco Varela. Via Política da Universidade Estadual do Ceará. Livre docente em Economia Política, notório saber em filosofia. Ele foi pró-reitor de planejamento da Universidade Estadual do Ceará e conselheiro titular do Conselho Diretor da Fundação Universidade Estadual do Ceará e membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da mesma universidade. Foi consultor da Assembleia Legislativa do Ceará, da Assembleia Constituinte Estadual e da revisão da Lei Orgânica de Fortaleza. Foi secretário de Cultura do Governo do Estado do Ceará. E não está aqui no currículo, mas isso é mérito para mim, não para ele. Somos colegas de jornal na Academia de Notícias e no curso de Filosofia da UERJ. Com a palavra, o professor Francisco Alves, e na presidência, gentilmente, o professor Guilherme, presidente da Associação de Procuradores do Estado. Muito obrigado, Sabino. Boa tarde a todas as senhoras, boa tarde a todos os senhores. A convite à coordenação da atividade científica desse contrato, eu fui convocado para conversar com vocês sobre o tema Povo e Cidadania, 25 anos depois da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Eu, como disse o Sabino, sou professor de Filosofia Política e professor de Economia Política. Portanto, vou falar aqui mais nessa perspectiva, porque propriamente numa perspectiva jurídica. Como o assunto tem uma grande abrangência e uma elevada complexidade, eu me reservei cuidado de preparar algumas notas que eu pretendo ler para que nós possamos, se for o caso, fazer uma discussão a respeito do tema. O século XXI será o século da ética, da proteção ao meio ambiente e da participação popular na gestão pública. Pelo menos é assim que interpreto os primeiros sinais dos acontecimentos da conjuntura internacional. Presumo que todos vocês que trabalham em uma das mais importantes esferas da República Democrática têm, pelo menos, uma noção geral do impacto desta pauta político-cultural na atuação e na forma de funcionamento das instituições públicas e na própria relação entre as pessoas e as classes sociais. Esta pauta político-cultural exigirá, no limite, uma mudança de paradigma na cultura jurídica e na cultura política brasileira. Mudança paradigmática que já começou na esfera local da vida, mas que, pela sua lógica interna, somente se completará na esfera mais larga da vida nacional. E essa mudança paradigmática é necessária. Na verdade, mais do que necessária, é matéria de urgência. Se no mundo inteiro a democracia representativa está em crise por ter se revelado como forma institucional insuficiente de associação política capaz de assegurar a plena efetividade dos direitos humanos, os parlamentos perdem legitimidade como genuína expressão da soberania popular e as instituições judiciárias fracassam no desiderato de prover justiça para todos. Há no bojo dessa crise estrutural da democracia representativa um grave déficit ético da representação política. Sucessivas pesquisas de opinião têm revelado que o povo brasileiro não confia nos políticos nem acredita na justiça. Análise dos resultados eleitorais, por sua vez, revela uma perigosa tendência
a representatividade dos parlamentos cai de eleição para eleição. Parece haver uma desconfiança sistêmica do povo em relação aos titulares efetivos da soberania popular, seja nas câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Há ainda uma espécie de obsolescência da representação parlamentar. Isso se manifesta de forma dramática no abismo cada vez maior entre o que decidem os parlamentos nos 3 níveis da federação e mais do que um abismo, há um antagonismo entre os desiderados da soberania popular e a ação legislativa do corpus representativo. O nascimento de uma esfera pública democrática na sociedade, constituída por uma variedade rica de entidades e movimentos sociais, é uma consistente e original resposta tanto à crise da democracia representativa quanto ao déficit ético e à obsolescência institucional da representação parlamentar. Este, senhoras e senhores, é o cenário no qual se insere o tema Povo e Cidadania, 25 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, proposto pelos organizadores deste Congresso no início de 2013 para a nossa reflexão de hoje. Pretendo oferecer à consideração de vocês uma reflexão que articula, no balanço dos 25 anos da nossa Constituição, o controle social, a ética pública e a cidadania na gestão pública brasileira. Tratarei o assunto do ponto de vista filosófico-sociológico, dividindo em 3 partes. Na primeira, abordo o conflito entre o legal e o real, conflito que atravessa a história política brasileira. Na segunda parte, busco analisar a contradição entre a norma e o fato. E, finalmente, na terceira e última parte, ensaio a formulação de um modelo teórico capaz de ensejar o exercício da cidadania e da governabilidade, tomada esta em um sentido mais geral. Assim, procedendo, espero atender, meu amigo Sabino, ao escopo do tema proposto por este Congresso Jurídico. O conflito entre o legal e o real. O Brasil tem um modelo de ética para o setor público, espaço de ação principal da cidadania. Este modelo de ética pública se fundamenta nos chamados princípios constitucionais da administração pública. Como é do amplo conhecimento, a Constituição brasileira definiu os princípios da nossa administração no artigo 37. Só para lembrar, são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A nossa Constituição e sua legislação complementar definiram também os mecanismos de controle da execução desses princípios: ação popular, direito de petição e obtenção de certidões, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas datas e, mais recentemente, a própria lei de acesso à informação, entre outros mecanismos. Também a Constituição e a legislação complementar estabeleceram um controle interno, auditorias, curadorias, controladorias e ouvidorias, e uma forma limitada de controle externo, parlamentos e seus tribunais de contas, Ministério Público, Conselho Nacional, como o Conselho Nacional de Justiça, Conselho de Cogestão e conferências municipais, estaduais e nacionais de políticas públicas e, no limite, o próprio Poder Judiciário. A ação dos agentes públicos foi igualmente regulamentada. Os códigos de ética e as comissões de ética, o Código de Conduta da Alta Administração Federal, tratam detalhadamente da matéria. Criaram-se até instrumentos de monitoração da conduta, como a Declaração Confidencial de Informação, sigla DCI, pela qual os servidores do alto escalão governamental comunicam seus interesses particulares que podem suscitar conflitos de interesse com a função pública. Mesmo diante de tão grande e detalhado aparato legal, a
práticas antiéticas e as ações ilegais dos agentes públicos continuam elevadas. A malversação dos recursos públicos é um fato corriqueiro. A corrupção é uma praga que assola a vida pública, não só do executivo, mas também do legislativo e do judiciário. E é um fato empiricamente constatado que esse fenômeno de criminalização, aliás, só tem crescido desde a década de 1970, não só no Brasil, como em todo o mundo capitalista. O crescimento desse fenômeno na sociedade burguesa revela que há uma clara contradição objetiva entre o país real e o país legal, entre as normas ético-jurídicas e as práticas antiéticas e ilegais dos agentes públicos. Esse fenômeno constitui um dos mais graves problemas e uma das mais difíceis questões a se resolver para instituirmos uma gestão pública realmente ética e o pleno exercício da cidadania. A análise da contradição entre a norma e o fato. A análise dessa questão tem tomado duas posições principais. A primeira, denomina análise moralista, reduz a questão a um fato de estrita moral individual. Nessa visão, os agentes públicos, aqui tomados na acepção mais geral, que envolve todos que trabalham nos poderes legislativo, executivo e judiciário, são individualmente considerados os únicos legalmente imputáveis e são, inclusive, apontados como os responsáveis exclusivos pelos atos aéticos e ilícitos praticados no exercício da função pública. Para ressaltar essa exclusividade, basta lembrar que a figura do corruptor, pessoa jurídica, isto é, a empresa capitalista, que para ela inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer tipificação criminosa. E o projeto de lei tratando da matéria permanece inaventado no Congresso Nacional há mais de uma década. A solução do problema apontado pela análise moralista é de caráter policial repressivo. Deve-se adotar uma legislação penal cada vez mais dura. É aquela chamada solução Moroni, prende e arrebenta. A segunda direção, que tem tomado análise desse divórcio entre a norma e o ato fático, que tem denominado de análise histórico-dialética, busca identificar as razões estruturais de ordem econômico-social que levam ao divórcio entre a norma e o fato, entre o sistema ético-legal vigente e as práticas antiéticas e ilegais prevalecentes na administração pública e na sociedade. A análise histórico-dialética não nega a responsabilidade penal de cada agente e a necessidade de punir os infratores, tanto o corrupto como o corruptor, mesmo no caso, inclusive, o corruptor pessoa jurídica e não só pessoa física. Repito, não nega a responsabilidade dos agentes da corrupção, mas vai buscar, além deles, a causa primária do divórcio entre a norma e o fato ético. Como, então, a análise histórico-dialética explica essa contradição entre a norma e o fato? Para não recuar às origens da economia mercantil e monetária, onde nasceu e prospera o fenômeno da corrupção e até outros crimes contra a pessoa e a propriedade, tratemos do problema no contexto do capitalismo contemporâneo. Aqui eu ensino dos lúcidos estudos do pensador marxista belga Ernest Mandela, ou Ernest Mandel, em alemão. A fase do capitalismo em que vivemos, que Mandel chama de capitalismo tardio, é, segundo ele, abre aspas, caracterizada por uma grande expansão da intervenção estatal no campo da economia e por uma concomitante hipertrofia do Estado e do aparato paraestatal. Fecha aspas.
Combinando com tal fenômeno, existe-se há algum tempo, ainda segundo Mandela, abre aspas, a crescente criminalização das altas esferas da sociedade burguesa. Esta criminalização está estruturalmente unida à hipertrofia do setor especulativo, do crédito e do capital dinheiro no seio do capitalismo tardio. Como decorrência disso, as práticas ilegais e a corrupção tornaram-se fatos tão generalizados na sociedade burguesa contemporânea que o criminologista Edwin Sutherland criou o conceito de crimes do colarinho branco para melhor definir. Um estudo publicado ainda em 1977 pela Associação Americana de Executivos, estudo intitulado Crimes contra os Negócios, avaliou em 30 a 40 bilhões de dólares os frutos anuais da delinquência do colarinho branco. Segundo o grupo de pesquisa de Ralph Nader, dos Estados Unidos, o custo anual de práticas monopolistas ilegais chegou a custar para o povo americano, no início da década de 1970, entre 48 a 60 bilhões de dólares. Esse número foi maior do que o total presumido de lucros anuais do crime organizado nos Estados Unidos. O resultado, pois, dessas mudanças citadas implica uma alteração radical no comportamento do burguês e da empresa capitalista em relação ao seu próprio Estado e à legislação vigente. Ouve-se quase sempre, nas conversas privadas dos empresários, a célebre frase: a legalidade está nos sufocando. Na realidade, essa frase já se tornou a tônica dos grandes negócios capitalistas contemporâneos. A empresa capitalista tende a respeitar a lei cada vez menos e se torna cada vez mais obcecada pela necessidade de infringi-la na prática diária. A ilegalidade substitui a legalidade como estrutura normal do comportamento industrial, comercial e financeiro, e incide fortemente sobre o comportamento legislativo, do executivo e do judiciário. Por esta sumária exposição, fica por demais evidente que a solução moralista policial repressiva, proposta por alguns hipócritas ou demagogos, será incapaz de surtir os efeitos proclamados em seus discursos predicativos. Se acrescentarmos a isso aqueles traços específicos da cultura cívica brasileira, já elucidados por estudiosos como Oliveira Viana, com o conceito de complexo de clã, ou Raimundo Paulo, com o conceito de patrimonialismo dos donos do poder, a evidência de que a solução moralista é insuficiente ou ineficaz fica ainda mais patente. Ora, se a solução moralista é ineficaz para enfrentar o problema, qual a via a ser trilhada para resolver? É a pergunta que cada um de nós faria naturalmente. Agora, abordarei a questão tomando como referência a solução imediata, aqui e agora, que é possível oferecer a partir de uma abordagem crítica dos parâmetros definidos pela Constituição brasileira. O ponto de partida para a busca de uma solução é a constatação de que o modelo atual de gestão da ética pública se manifestou insuficiente para assegurar o cumprimento eficaz dos princípios constitucionais da administração pública. O atual modelo de gestão da ética pública brasileira é essencialmente corporativista, isto é, um agente estatal fiscaliza o outro agente estatal. O legislativo fiscaliza, no mesmo critério, o executivo. O judiciário fiscaliza em parte o legislativo. Cabe então perguntar, quem fiscaliza o judiciário? Cabe fazer ainda a pergunta fundamental: se o Estado, esta estupenda e poderosa máquina de poder, decide o que todos nós, cidadãos e cidadãs, podemos fazer, quem fiscaliza o Estado?
quem efetivamente deve controlá-lo. É disso que se trata quando falamos em controle social da ética pública. O controle social é uma das duas formas fundamentais de controle externo do Estado. A outra forma de controle externo do Estado é a forma proposta pelos defensores do neoliberalismo. Para os neoliberais, o Estado não deve ser controlado pela sociedade, mas pelo mercado, isto é, pelos empresários capitalistas, em especial pelos grandes empresários e seus entes. Um efetivo e eficaz processo de exercício da cidadania no Brasil, isto é, uma autêntica participação popular, tanto no controle da ação estatal quanto da governabilidade direta nos três poderes da República, exige mais do que o que foi definido pelo modelo de participação popular contido na nossa Constituição. Ou melhor, exige um novo modelo de gestão, tanto da ética pública, quanto do modelo mais geral de governabilidade adotado com base nos mecanismos constitucionais vigentes. No caso do modelo de gestão da ética pública, é preciso superar o corporativismo. No caso do modelo mais geral da governabilidade, é preciso ir além da democracia representativa e adentrar o terreno da democracia participativa. Tentarei agora desenhar em suas linhas mais gerais as bases do novo modelo possível para a gestão da ética pública e para a governabilidade cidadã a partir do princípio fundamental inscrito no parágrafo único do artigo 1º da própria Constituição, que diz, no parágrafo 1, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ora, ao proclamar pela primeira vez em nossa história constitucional que o povo pode exercer o poder também diretamente, sem intermediários, a Constituição Federal introduziu o princípio da democracia participativa no Brasil. Isto é, o direito do povo participar de forma direta no exercício da feitura das leis, na produção e gestão das políticas públicas e no exercício da jurisdição. O artigo 14 da Carta Brasileira determina, por sua vez, que a soberania popular será exercida, em primeiro lugar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Esses três institutos que foram regulamentados logo depois pela Lei Federal 9.709 de 98. Já o artigo 29 da nossa Constituição, que trata da organização municipal, torna obrigatória a inclusão de associações representativas da sociedade no planejamento municipal e garante a iniciativa popular de lei nessa esfera federativa. O chamado Estatuto da Cidade, a Lei Federal 2257 de 2001, assegura a gestão democrática da cidade, artigo 43, determinando para isso a utilização, entre outros, dos seguintes instrumentos: órgãos colegiados de política urbana, debates, conferências, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano, iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Determinou também que a gestão orçamentária participativa, isto é, o famoso orçamento participativo iniciado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não foi propriamente Porto Alegre, foi iniciado por Hilário, mas se tornou conhecido nacional e internacionalmente pela experiência de Porto Alegre. Então, o Estatuto da Cidade determinou também a gestão orçamentária participativa no âmbito municipal, a linha F do inciso 2º do artigo 4, e deverá incluir, abre aspas, a realização de debates, audiências, consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara Municipal. Deixa a artigo 44. Finalmente, no artigo 45, fixou como obrigatória a inclusão dos organismos gestores de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, da participação popular e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e um pleno exercício da cidadania. Deixados. Bom, diante desse rápido síntese do que da Constituição e algumas leis humanitárias, podemos dizer que se a cidadania foi alçar a condição de segundo princípio fundamental da nossa Constituição, já que o primeiro princípio é o princípio da soberania, se no parágrafo único do artigo 1º se institui a democracia participativa, e se algumas leis complementares, como o Estatuto da Cidade, recepcionaram razoavelmente bem os dois novos princípios constitucionais, lamentavelmente o restante da nossa Carta terminou por emascular tanto a cidadania quanto a democracia participativa. Esse processo de emasculação começa logo no artigo 2º, com a forma como o judiciário é definido como poder da República, com o mesmo estado constitucional dos poderes legislativo e executivo. Vejam vocês, o judiciário tem o mesmo estado constitucional do poder legislativo e do poder executivo. Ora, o legislativo e o executivo são eleitos. E graças aos mecanismos da participação popular, podem ser exercidos, pelo menos em parte, pela própria soberania popular. O judiciário não. O judiciário não é constituído por eleição. Nem há nele participação popular, excetuada a instituição do júri popular na esfera penal. Esse estado constitucional do judiciário, ao mesmo tempo, poder da República, mas fora do controle e da participação popular, levou o filósofo brasileiro Vladimir Safatli a afirmar, numa entrevista que ele concedeu a uma revista chamada Caros Amigos, em agosto de 2010, a afirmar o seguinte: o filósofo Vladimir Safatli, o poder judiciário é um poder monárquico no interior da República. Ele é o único poder que desconhece a decisão popular. Não temos eleição sequer para promotor público. Não há nenhuma avaliação que a população possa fazer a respeito das ações de tal poder. Por isso, diria que ele é o ponto cego do republicanismo, o que explica por que ele pode tomar decisões que ignoram monarquicamente a soberania popular e que demonstram claramente seus interesses de classe e sua permeabilidade aos grandes atores econômicos. Uma das exigências da criatividade política atual consiste em repensar a estrutura do poder judiciário. Eu não sou jurista e não ouso me aventurar numa discussão especificamente jurídica da crise de legitimidade do poder judiciário brasileiro num conclave de juristas como este. Mas sou tentado, no mínimo, a lembrar que essa discussão é antiga entre os próprios juristas nacionais dotados de espírito crítico e aspiração democrática. O jurista José de Albuquerque Rocha, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, falecido, em seu belíssimo ensaio Estudos sobre o Poder Judiciário, publicado em 1995, foi fundo e corajosamente ao cerne do problema ao caracterizar o acesso
e o exercício do poder judiciário como autocráticos. Ao analisar a articulação entre a magistratura e os dirigentes do judiciário, concluiu o doutor José Delfete Rocha que o assunto se reveste de grande importância sobre dois aspectos, abre aspas. Ao analisar o primeiro aspecto, relacionado à sua compatibilidade com o princípio democrático inscrito no artigo 1º da Constituição, que eu fiz referência, conforme o qual e o exercício pela maioria. Observe-se por oportuno que o princípio especialmente ao judiciário, uma das suas instituições fundamentais. Fechado. O segundo aspecto examinado por José Delfete Rocha refere-se à influência negativa dessa forma de organização autocrática do judiciário na atuação funcional do juiz. Por sua vez, o jurista Oswaldo Agripino de Castro Júnior, que eu presumo que como professor que nos precedeu é também gaúcho, afirma em seu livro A Democratização da Justiça, publicado em 1998, que o Poder Judiciário enfrenta dois problemas fundamentais. O primeiro é a crise de legitimidade, entendida legitimidade como um ato fundamentalmente avaliativo, já que requer o concurso da opinião pública que, através da palavra e da ação, julga a forma como o poder é exercido, de modo que, num processo de mudança social exigido por uma sociedade desigual como a brasileira, é fundamental a prestação de contas por parte daqueles que exercem o poder em nome do povo. O segundo problema é denominado por Agripino de Castro de paradoxo constitucional. E referi a esse paradoxo quando citei o artigo 2º. Diz ele, ao inserir o judiciário na Constituição como um dos poderes da federação, sem a concomitante eleição de seus titulares, tal procedimento constitui um paradoxo constitucional em relação à teoria da democracia representativa, que defende a representação como requisito essencial para a legitimidade de um poder com assento constitucional. Na verdade, a questão central e essa falta de legitimidade do judiciário e a existência do paradoxo constitucional instala, diz respeito à possibilidade ou não de se estabelecer um equilíbrio adequado entre dois valores em conflito. Primeiro valor, a independência do juiz. Segundo valor, a responsabilidade social inerente à atividade do juiz. Para encerrar essa ousadia aqui de meter aqui a minha colher na panela que não é minha, a questão do conflito entre esses dois valores foi exposta de uma forma polêmica pelo jurista italiano Mauro Capelletti em seu famoso ensaio publicado na Itália em 1988, intitulado Juízes Irresponsáveis, cuja tradução brasileira cuja tradução para o português, então, foi publicada no Brasil em 1989. Voltemos à questão das restrições que o restante da Constituição impôs aos princípios fundamentais da cidadania e da democracia participativa. O artigo 14 da Constituição, que eu já fiz referência, que disciplinam o princípio da soberania popular, reduziu a abrangência dos institutos do referendo e da iniciativa popular de lei, impedindo que tratem de mudanças constitucionais, bem como lhe negou o direito, negou a iniciativa popular
o direito em matéria de plebiscito. Quer dizer, proclama-se o princípio da participação popular como princípio fundamental, nas disposições subsequentes se mascula esse princípio. Mas também há ainda na nossa Constituição, no tocante à participação popular, pelo menos duas grandes lacunas muito graves. Não contemplou os dois principais e mais efetivos mecanismos que dão força à soberania popular: o direito de referendo popular confirmatório dos mandatos eletivos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e o veto popular a projetos de lei, a planos, programas e projetos governamentais. Um parênteses. O veto popular existe no Brasil apenas numa lei orgânica dos 5.000 e tantos municípios. É do município de Fortaleza. A nova lei orgânica do município de Fortaleza instituiu um veto popular a projetos de lei e a obras públicas ou privadas. 5% do eleitorado da cidade pode suspender a vigência de uma lei aprovada pela Câmara. Isso é automático. 5% do eleitorado apresenta o veto à Câmara tem que apreciar em 60 dias, inclusive com a presença em plenário dos subscritores do veto, e aprovado o veto, terá que realizar imediatamente um referendo popular confirmatório do veto ou não. O veto pode haver veto popular a obras públicas ou privadas. 5% do eleitorado de um bairro de Fortaleza pode suspender uma obra pública ou privada. Suspensa a obra, a prefeitura tem um prazo de 60 dias para convocar o referendo confirmatório do veto ou não. Está na lei orgânica do município de Fortaleza. É a única do Brasil. É a única carta constitucional, podemos chamar assim a lei orgânica, do nosso país que introduziu o veto popular. Mas pasmem vocês, todo dia a Rede Globo, acompanhando a Rede Globo, os demais meios de comunicação dizem que é uma ditadura na Venezuela. Pois bem, a Constituição da República Bolivariana da Venezuela dedica uma parte do seu capítulo 4, artigos 71 a 74, ao referendo popular, abrangendo tanto a revogação de leis, quanto de mandatos eletivos, executivo, legislativo e daqueles magistrados eleitos. Lá aqui, nós fizemos. Bom, se o exercício pleno da cidadania e a adoção da democracia participativa exigem uma base jurídica sólida e duradoura, isso é necessário, não chega a ser suficiente. Há que se ter no país, como preconizou certa vez o sociólogo Florestan Fernandes, uma sociedade civil civilizada. Em outras palavras, é preciso deixar claro qual o conceito de sociedade civil que deve reger a organização da cidadania e o caráter da respectiva esfera pública, onde se dá o diálogo democrático e contraditório entre a sociedade civil, aqui naturalmente tomada na sua acepção gramsciana, de Antônio Gramsci, pensador marxista italiano, e não como pensava Hegel e os filósofos do século XVIII. Não é onde se dá, como eu disse, o diálogo contraditório entre sociedade civil, Estado e mercado no contexto do capitalismo contemporâneo. O ressurgimento desse conceito de sociedade civil no século XX tem sido interpretado pelos sociólogos acadêmicos como expressão teórica da luta dos movimentos sociais contra o autoritarismo dos regimes stalinistas, da União Soviética, do leste europeu, e das ditaduras bonapartistas e fascistas do mundo capitalista. Sua melhor definição, nessa perspectiva, foi dada por dois importantes sociólogos europeus,
Jean Cohen e Andrew Ará, que a entendem como, abre aspas, a sociedade civil é um conjunto de movimentos democratizantes, autolimitados, que procuram proteger e expandir espaços para o exercício da liberdade negativa e positiva e recriar formas igualitárias de solidariedade sem prejudicar a autorregulação econômica. Ora, mas persiste um problema quando se olha, persiste um problema sobre essa definição de sociedade civil quando se olha para as sociedades capitalistas complexas. Como localizar a sociedade civil em tal contexto, marcado pela racionalidade técnica e não pela racionalidade comunicativa, pelo diálogo? O filósofo alemão Jürgen Habermas oferece uma solução com a ideia de esfera pública. Em sua teoria da ação comunicativa, Habermas define a esfera pública como um espaço de debate público, do embate entre os diversos integrantes da sociedade civil. Como explica um discípulo, seu melhor discípulo brasileiro, que é o Leonardo Labrit, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele diz: trata-se a sociedade civil de um espaço público autônomo com dupla dimensão. De um lado, desenvolve-se processo de formação democrática da opinião pública e da vontade política coletiva. De outro, vincula-se a um projeto de prática democrática radical, onde a sociedade civil se torna instância deliberativa e legitimadora do poder político, onde os cidadãos são capazes de exercer seus direitos públicos subjetivos. A criação no Brasil de uma esfera pública democrática e contraditória, na minha opinião, ainda permanece na fase de construção. A nossa sociedade civil, com seus numerosos movimentos sociais, antigos e novos, ainda luta com dificuldades para se legitimar. O caso do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é o exemplo mais representativo e até trágico dessa busca de legitimidade. Ainda há juízes no Brasil que condenam seus membros por formação de quadrilha. O MST não é visto por esse juiz como um movimento social legítimo, mas como uma quadrilha de criminosos. Então, temos um grande caminho a trilhar para passar de bandidos a cidadãos. Ora, a prática da cidadania plena, numa autêntica democracia participativa, passa pela existência dessa esfera pública e pela legitimação definitiva dos movimentos sociais existentes. A realização concreta de um esforço de tal envergadura exige, como uma das pré-condições, não a única, a plena independência dos movimentos sociais em relação ao Estado e a plena autonomia real em relação aos partidos políticos, inclusive em relação aos partidos políticos ditos de esquerda, e em relação também às confissões religiosas, atuando esses movimentos sociais numa esfera pública que seja verdadeiramente democrática e contraditória, porque ninguém é democrata se não aceita que o conflito, que a luta de classes é legítima, que é o que fizeram esses juízes que condenam o MST por formação de quadrilha. Bom, eu espero. O combate a todas as formas do monopólio das instituições produtoras de sentido, como os meios de comunicação de massa e a indústria cultural, ofereceria inegavelmente um grande contributo para superar o ceticismo dos trabalhadores em relação à política, o seu abstencionismo no tocante à atividade político-partidária, à apatia e à falta de mobilização social. São graves problemas para constituir, que tem que ser resolvido para se constituir uma autêntica
sociedade civil no Brasil. Isso reduziria, sem dúvida, a cultura do narcisismo, de olhar só, cada um olha só para si, e para dentro de si, e buscando benefício só para si, como esse tal de empreendedorismo, como tem até os sujeitos que fazem curso de autoajuda administrativa, dizendo que cada cidadão devia se tornar um empreendedor, como se nós pudéssemos ter um país de pequenos vendedores. E quem seria os compradores? Bom, então, isso reduziria a cultura do narcisismo e criaria uma contratendência ao declínio do homem público. E só assim teríamos uma cidadania plenamente exercida numa democracia que ultrapassasse os limites históricos da democracia representativa e instalasse no nosso país uma democracia participativa. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela paciência de meu. Passar a palavra ao presidente, uma pequena informação. O professor segundo já está aqui já tentando estacionar, segundo ele, há 5 minutos estava tentando estacionar o carro aqui, mas todos nós sabemos da dificuldade de estacionamento do nosso trânsito. Então talvez nós tenhamos que fazer um rápido interregno após o encerramento da palestra do Alto, a ter um cumprimento, porque pela brilhante instituição que foi um contraponto ao pensamento, digamos assim, generalizado. Eu passo a palavra ao Guilherme para saber se ele quer fazer uma colocação a respeito da. Aliás, por correspondência, aqui permite-me algo, se você estava assistindo a palestra do professor Jorge Freitas, quando ele, e eu concordo com ele, também concordando com ele, discordar do amigo, quando ele informava, digamos, o perigo que atravessa o Brasil e através de algumas repúblicas latino-americanas, o exemplo dado agora pela Argentina, em que foi mudada a Constituição, permitindo a eleição de alguns membros do Conselho Judiciário. Porque isso é o que se pretende já também no Brasil, o que, a meu ver, eu acho um grave perigo, o que é realmente totalmente diferente daquilo que eu vi. Por favor, Guilherme. Boa tarde, novamente a todos. Na verdade, convidado a ficar na mesa seguinte, mas eu agradeço para não ficar solitário na mesa. Mas assim, foi um prazer muito grande assistir, presenciar uma aula, realmente, falar de democracia, de participação popular, não é fácil. Você luta realmente contra a mídia, a majoritária, a grande mídia, sempre fica taxando de ditadura, de falta de participação, de eleição, pode ser na Venezuela, em Cuba, em outros países, e cada um tem que ter realmente um senso crítico. Eu tenho minha visão, eu realmente não sou aprofundado nessa discussão a ponto de fazer uma defesa desses regimes ou dessas democracias, diversas aqui, mas admiro e senti muita vontade de ouvir essa aula muito interessante. Eu acredito que mesmo aqueles que discordem realmente, é muito proveitoso, né? Para você ter uma opinião ou você formar realmente um juízo, é bom ouvir, é interessante ouvir os dois lados. Desse lado, nessa defesa, eu concordo em muitos pontos e digo isso com muita tranquilidade, mas confesso que não tenho uma posição tão forte, tão firme como a do professor Alto Filho. Aqui, novamente, eu cumprimento e digo da satisfação de ter presenciado essa discussão. Muito obrigado. Eu gostaria só de. Alô? Me perguntaram há pouco se as palestras estariam à disposição de vocês, e elas serão em vídeo divulgadas através do portal direito.com.br a partir do dia 20. E a palestra do professor Alto, aqui mais uma vez, ele permitiu que nós a transcrevêssemos a comunidade também no portal, não só o vídeo como o texto da sua brilhante palestra.
E aproveitando aqui, eu vou antecipar um convite para todos vocês de uma conversa que tivemos ao eu quando eu convidava para fazer a sua participação desde o início. É um seminário sobre os direitos de uma vida marxista, o que é uma coisa muito rara. Nós sempre vemos a realidade e a nossa doutrina vista dentro, digamos, de uma visão capitalista burguesa. E o professor Aldo é realmente um dos mais respeitados estudiosos do Brasil, respeitados no exterior, sobre esse assunto. E como é, professor Aldo, eu passo a antecipo o convite e aí, finais, por favor. Basicamente é o seguinte, eu não me admiro de que os juristas, os juízes, os procuradores, promotores, os advogados e os coordenadores de congressos, coordenadores executivos de congressos políticos, discordem de mim. Não me surpreende. A visão que eu trago sobre o direito é que o direito é matéria subordinada, não é matéria principal. Direito é superestrutura. Direito é consequência, não é causa. E é preciso estudar uma filosofia do direito. Eu já fui durante muito tempo professor de filosofia do direito. Como essa disciplina desapareceu do currículo, eu não me apresento mais assim. É preciso estudar uma filosofia do direito que seja distinta das várias filosofias do direito que são formuladas pelos juristas burgueses. E há uma experiência muito rica, curta no tempo, mas muito rica, que é a experiência dos juristas soviéticos, que fizeram não só teoria, mas fizeram a legislação da República Socialista Soviética entre 1917 e 1923. Depois disso, veio o regime stalinista, que é uma ditadura, né? Cuba é uma ditadura, Venezuela não. China é uma ditadura, e isso contraria os princípios fundamentais da teoria marxista da política. A gente precisa restaurar isso, recuperar isso. E nesse período de 17 a 23, na União Soviética, foi produzida uma teoria nova do direito e houve uma produção jurídica nova, cujos principais titulares foram Pachucanes e o Stuck. Esses livros, infelizmente, não foram todos publicados em português. Inclusive a legislação soviética de 17 a 23 não está publicada em português. O que está publicado em português é a legislação do período stalinista, da década de 30, a Constituição de 35 e a legislação complementar e ordinária, que é muito ruim. Mas nesse período de 17 a 23 se produziu uma nova visão do direito que, na minha apreciação de professor, na minha apreciação pedagógica, seria de muita valia cultural e intelectual para a nossa cultura jurídica. E há no Brasil alguns, muito poucos, mas há alguns juristas e mais filósofos e sociólogos que publicaram livros, artigos sobre isso. E como eu sei que Sabino é uma pessoa empreendedora no sentido positivo da palavra, criador de novas culturas, eu propus ao Sabino, muito cautelosamente, eu digo, Sabino, seria interessante que nós pudéssemos ter a oportunidade de apresentar para o mundo jurídico cearense brasileiro, né, essa nova literatura, trazendo essas pessoas que estão produzindo, publicando livros, fazendo mestrado, doutorado. E Sabino aceitou com tanta rapidez que eu fiquei até preocupado. Eu não quero criar prejuízo nem embaraço, né, para ninguém, mas acho que mesmo todos aqueles e aquelas que discordam radicalmente de tudo que eu disse, e até desse tipo de cultura, devem ser. Não se pode ser contra aquilo que não se conhece. Não se pode dizer, não li, não gostei. A gente tem que ler para gostar ou desgostar. Esse é o grande princípio da integridade intelectual.
eu presumo, tenho quase certeza que todas vocês são pessoas não só de integridade ética, mas como profissional do direito, são pessoas de integridade intelectual e que, portanto, mereceriam ter acesso sistemático a essa nova literatura, nova nesse sentido, né, que não é aquela literatura chinesa, porque não se ensina nas universidades. Com exceção da Unicamp, nenhuma outra universidade, né, se ensina. Claro, há algumas teses na Mackenzie e tal, mas são de alunos que fazem e orientados por professores da Unicamp. Mas seria muito interessante, eu achei enriquecedor, eu vou encerrar, porque me apresentaram uma placa de 2 minutos ali, eu vou encerrar dizendo que na minha opinião, de professor, muito saudável que nós possamos ter acesso a essa cultura. E como ele aceitou, eu assumo aqui o compromisso público de, junto com ele, Minas, companheiro, aqui também, já soube, mestre isso, ele disse que não sabe, mas ele sabe, nós podemos preparar aqui um belo seminário para que vocês tenham acesso a essa cultura e possam, inclusive, fazer o confronto da cultura jurídica de vocês, da filosofia do direito, informa esta cultura jurídica com esta filosofia do direito e essa cultura jurídica. Vocês podem dizer desse período. Muito obrigado. Com a satisfação. Muito obrigado a todos. Eu passo a Antônio Alves, seu diploma. Pensa que agora o fotógrafo é o único que eu ia ser fotografado e ele acabou no excelente presente. Mas não tem problema. Eu agradeço a presença do meu precário ilustre amigo, professor Hugo Machado II, que eu convido para a minha mesa, que o pessoal já